porque tem muitos jogadores de muita qualidade. E o nosso Brasil, a gente não pode deixar fora disso, né? O Brasil é Brasil, somos os únicos pentacampeões do mundo. Agora todo mundo já está vendo o Brasil diferente. Individualmente ainda é muito cedo, mas tem seleções que, sem sombra de dúvida, vai dar muito o que falar nessa Copa do Mundo, principalmente seleções como Noruega, Eu sempre falei aqui, independente de estar mal, de não estar, de ter opinião pública a favor ou contra, o Brasil tem uma coisa que isso nunca vai acabar, que é o peso da camisa. Somos favoritos para esse jogo e nós temos que entrar com a mesma vontade que entramos contra a Escócia, jogando com tranquilidade. O Brasil já conhece seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo e o desafio promete ser dos mais difíceis. A seleção vai enfrentar a Noruega, que chega invicta e tem Erling Haaland como sua principal esperança. O atacante reconheceu o favoritismo brasileiro e admitiu que eliminar o Brasil será uma missão muito complicada, mas garantiu que sua equipe vai lutar até o fim. Enquanto isso, os campeões do Penta também fizeram um alerta importante. O Brasil precisa entrar totalmente concentrado, porque a Noruega vive um grande momento e pode surpreender qualquer adversário. Com a Haaland em grande fase e a seleção em busca do hexacampeonato, a expectativa é de um confronto eletrizante. E você, acha que o Brasil confirma o favoritismo ou a Noruega pode aprontar uma zebra? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma novidade da Copa do Mundo. Tem aquelas seleções que a Argentina é a atual campeã. É uma seleção que já vem juntos há muito tempo. Isso é importante, ter um entrosamento. A França, todo mundo sabe, né? Eu acho que tem duas seleções, ele pode formar duas seleções assim, brincando, porque tem muitos jogadores de muita qualidade. E o nosso Brasil, a gente não pode deixar fora disso, né? O Brasil é Brasil, somos os únicos pentacampeões do mundo, é bom lembrar isso. Então a gente tem que lutar e em busca desse ex aí tão sonhado por todos nós. Individualmente ainda é muito cedo, mas tem seleções que, sem sombra de dúvida, vai dar muito o que falar nessa Copa do Mundo, principalmente seleções como Costa do Marfim, Noruega, seleções que têm grandes jogadores. A ideia da FIFA foi fantástica. Muitas seleções que veem pela televisão seus ídolos jogando, hoje tem a oportunidade de jogar contra os seus ídolos. É o seguinte, Noruega, gostei, achei muito melhor a Noruega do que a Costa do Marfim, né? Acho que a seleção da Costa do Marfim é muito mais forte do que a da Noruega, mas tem Haaland, né? Ou Holland, do jeito que vocês quiserem pronunciar. E aí, meu irmão, é o seguinte, o Brasil é favorito para ganhar, né? Tem que ver como é que o Ancelotti vai enxergar isso, né? Eu, por exemplo, colocaria o meu time. Alisson, Danilo, que é bom jogador, né? Os caras estão metendo o pau nele aí por causa de número, isso é uma babaquice. Todo mundo é importante na seleção brasileira. Tá aqui, ó. Estamos de seleção. Todo mundo é seleção brasileira. Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos. Aí, Fabinho, Bruno Guimarães. Isso mesmo. E Danilo Santos, Ryan, Neymar e Vinícius Júnior. Esse seria meu time para enfrentar a Noruega. E o seu? Qual seria? Isso, e agora que venha, sei lá, é só amanhã, agora que venha a Costa do Marfim, ou que venha a Noruega. Eu queria que fosse Noruega, sabe por quê? Acabar com essa história de que não ganha da Noruega. Foram 4 jogos até hoje, 2 derrotas do Brasil e 2 empates. Que venha a Noruega então, com Haaland, com todo mundo, vamos embora pra cima dele. Ô Piperno, esse jogo inclusive é definido, a vitória da Noruega é definida. Um duelo que teve bons momentos, acho que da Costa do Marfim, lutou, batalhou bastante, as individualidades apareceram mais uma vez, só que talvez seja um jogo definido por uma preocupação que eu tenho com relação a esse confronto com a seleção brasileira. Em uma escapada, a Noruega consegue encaixar a jogada e tem um cara ali que, tudo bem, não foi o gol mais bonito da história da carreira do Haaland, mas ainda assim é um cara que está bem posicionado e que impõe um respeito quando está dentro da área, ainda mais quando você está ali numa situação de transição, tentando se organizar e tem um Haaland para se preocupar dentro da área. Inclusive, para te passar a bola, para ouvir também você sobre esse jogo, sobre já esse enfrentamento com a seleção brasileira, a gente vai colocar na tela os números do Haaland com a seleção da Noruega, que são impressionantes. São 53 jogos do Haaland com a camisa da Noruega, 66 participações em gols, 60 gols marcados, 6 assistências, média de 1,26 gol por jogo. É um negócio assustador o que faz o Haaland. Se a gente pega o que foi o jogo da seleção brasileira contra o Japão não tinha esse poder ofensivo, essa pólvora para quando tivesse a oportunidade de fazer uma escapada, concluir e matar o jogo.
a Noruega tem. Não que o Brasil não consiga, ou que tem que ter medo absurdo da Noruega, mas é um time que, quando tem uma oportunidade, tem um cara ali que dificilmente perde, meu caro Fábio, que perde. Então, a média dele está caindo, Boni, porque eu estava fazendo uma conta outro dia, nas eliminatórias ele fez 16 gols em 8 jogos. Aí nos 2 primeiros jogos da Copa do Mundo ele fez 4, ou seja, nos últimos 20 jogos, nos últimos 10 jogos, entre eliminatórias e Copa, ele fez 20 gols. Certinho, média de 2 por jogo. Hoje ele só fez... Olha lá, a seleção brasileira pode acreditar. Vai em declínio. Tá em queda, o jogador não é mais o mesmo. Só fez um gol. Então, e ainda um gol mais ou menos, um gol ainda mais ou menos. Fácil, gol, por exemplo. Pensa num atacante qualquer aí, por exemplo, sei lá, Luigi, a bola pingou ali, só dá um toquinho pro gol e tal. Mas hoje de manhã, né, eu e o Bruno estávamos aqui no bate-pronto, e a gente falava, né, Bruno, de algumas seleções que criam muito se tivesse um Haaland. Marrocos com o Haaland. Marrocos. Equador. Colômbia. Sim. Essa turma toda, se tem um Haaland, pelo amor de Deus. Agora, eu acho... Nossa, o Equador com o Haaland, se o Equador já conseguiu passar com o Ener Valencia perdendo uma cacetada de gol, imagina com o Haaland convertendo todas. Quantos gols o Haaland não teria feito, por exemplo, na estreia do Equador? Quantos gols contra a Costa do Marfim. Quantos gols o Haaland não teria feito contra a Curaçao? Uns 3, pelo menos. O Ener Valencia saía sozinho, carimbava o goleiro, aquela coisa desesperadora e tal. A alegria do nosso PH. Mas sabe o que eu estava pensando? Eu acho que a Noruega tem um bom time, mas eu também acho que o Brasil tem toda a chance de passar. Porém, eu ficaria com o pé mais atrás se, por exemplo, no dia do jogo, o técnico norueguês preparar uma surpresa para a seleção brasileira. O Bob no lugar do Sorloth. Ele ganharia um ponta, um cara driblador, contra um lateral que está crescendo, né, indiscutivelmente. O Douglas Santos é um bom achado do Ancelotti para essa Copa do Mundo. Ele não é brilhante, mas ele está fazendo uma Copa muito honesta. E até agora está começando a se aventurar, dar lá umas escapadinhas e tal, né? Mas eu acho que ele tendo que marcar um ponta driblador, a boa vida dele nessa Copa acabaria. O Sorloth é um jogador mais pesado, mais duro. Até, obviamente, é um finalizador. Mas não é, talvez, um jogador que pudesse incomodar tanto o Brasil como seria o Bob, que daria para a Noruega esse desafogo também, né? Um jogador rápido, um jogador de drible. Então eu fico com o pé atrás aí em relação a isso. Pensando